Capítulo 6 dos deveres especiais em relação à classe. Artigo 10º. O profissional de administração deverá observar as seguintes normas com relação à classe. 1. Prestigiar as entidades de classe, propugnando pela defesa da dignidade e dos direitos profissionais, a harmonia e a coesão da categoria. 2. Apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses da classe, participando efetivamente de seus órgãos representativos quando solicitado ou eleito. 3. Aceitar e desempenhar com zelo e eficiência quaisquer cargos ou funções nas entidades de classe, justificando sua recusa quando achar-se impossibilitado de servi-las. 4. Difundir e aprimorar a administração como ciência e como profissão. 5. Cumprir com suas obrigações junto às entidades de classes das quais participar. 6. Acatar e respeitar as deliberações dos Conselhos Federal e Regional de Administração. Capítulo 7 da fixação e gradação das penas. Artigo 11º. A violação aos preceitos e regras do presente Código importam na aplicação das seguintes penas, garantida a ampla defesa e o contraditório. 1. Advertência escrita e reservada. 2. Censura pública. 3. Suspensão do exercício profissional. 4. Cancelamento do registro profissional. Parágrafo 1º. Está sujeita ao reexame pelo Conselho Federal a decisão que aplicar as penalidades previstas no incisos 3 e 4 deste artigo. Parágrafo 2º. Os recursos contra decisões proferidas em sede de processo ético-disciplinar serão regidos pelas disposições do Regulamento do Processo Ético-Disciplinar editado pelo Conselho Federal de Administração. Artigo 12º. As sanções previstas no artigo anterior poderão ser mitigadas ou majoradas quando comprovadamente existirem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Parágrafo 1º. Consideram-se circunstâncias atenuantes aplicáveis exclusivamente às sanções previstas nos incisos 2 a 4 do artigo anterior. A. Ausência de punição anterior. B. Infração cometida sob coação ou em cumprimento de ordem superior. C. Retratação voluntária que guarde proporcionalidade com o ato praticado. Parágrafo 2. Considera-se circunstância agravante: a. Ter o profissional sofrido sanção de natureza ético-disciplinar no âmbito do sistema CFA-CRAS nos últimos 5 anos. Artigo 13º. A imposição das penas obedecerá à gradação do artigo 11º. Parágrafo 1º. A advertência reservada será confidencial, sendo que a censura pública, a suspensão e o cancelamento de registro serão publicadas no Diário Oficial da União, bem como no site do respectivo Conselho Regional. Parágrafo 2. Em caso de cancelamento ou suspensão de registro, o infrator fica obrigado à devolução da carteira de identidade profissional. Artigo 14º. As sanções constarão obrigatoriamente no registro do profissional. Artigo 15º. A advertência é aplicável nos casos de 1.
violação de deveres e regras fundamentais deste Código. 2. Infrações definidas nos incisos 1 a 9 do artigo 3º. Artigo 16º. A censura é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos 10 a 14 do artigo 3º. Artigo 17º. A suspensão é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos 9 a 8 do artigo 3º. Parágrafo único. A pena de suspensão será aplicada pelo prazo de a. 6 meses a 1 ano ao profissional que demonstrar incapacidade técnica no exercício da profissão. b. 1 a 5 anos ao profissional que, no âmbito de sua atuação, for responsável, na parte técnica, por falsidade de documento ou por dolo em parecer ou outro documento que assinar. Artigo 18º. O cancelamento é aplicável nos casos de 1. Infração definida no inciso 19 do artigo 3º. 2. Reincidência da mesma infração praticada dentro do prazo de 5 anos após a primeira.